Lucas capítulo 15, versículo 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o quê? Para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com quem? E come com eles. Olha só, olhe para mim só um minutinho para a gente poder entender. Jesus, ele se aproximou dos publicanos e dos pecadores. Veja que ele se aproximou dos publicanos e dos pecadores, e não dos fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, religiosos. Imediatamente os religiosos já se manifestaram. Imediatamente os religiosos disseram o seguinte: este recebe pecadores e come com eles. Olha que coisa que passa na mente dos religiosos. E hoje em dia não é diferente. Naquela época, eles pensaram: como que Jesus pode ser o Messias, ser o Salvador, se ele se assenta com os pecadores e come com eles? Mas a missão do Senhor Jesus na terra foi para salvar quem? Os pecadores, para salvar os perdidos. E por isso que ele se assentou com eles, para poder salvar. Quando Jesus ouviu isso dos fariseus e dos escribas, que eram os religiosos da época, Jesus então falou três parábolas. Eu não vou ler as três parábolas, porque senão vai se estender muito, mas nós vamos resumir aqui, três parábolas. A primeira parábola que Jesus falou, se dirigiu a eles, foi a parábola da ovelha perdida. Todo mundo conhece essa parábola da ovelha perdida. Vou resumir aqui, explicando, para que depois nós venhamos meditar em alguns versículos abaixo. A parábola da ovelha perdida, conta-se que o pastor, ele tinha 100 ovelhas, e ele perdeu uma ovelha. Ele foi lá no aprisco, deixou as 99 ovelhas e voltou para procurar por uma ovelha. E diz o texto sagrado que depois que de muita procura, ele encontrando aquela ovelha, Jesus dizendo, ele encontrou a ovelha, ele se alegrou, ele chamou os amigos, ele deu uma festa, ele se alegrou por ter encontrado aquela única ovelha que havia se perdido. Houve alegria no coração daquele pastor de ter encontrado aquela única ovelha. A segunda parábola que Jesus se referiu foi a parábola da dracma perdida, No versículo 8 fala, no versículo 8 ele diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa à procura diligentemente até encontrá-la? No versículo 9 ele diz: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, porque um pecador que se arrepende. Então, veja que a primeira parábola da ovelha perdida, o pastor vai em busca da ovelha, encontra a ovelha, e há uma alegria, uma festa. Da dracma, ele também fala que a mulher, quando ela perdeu aquela dracma, ela varreu toda a casa à procura daquela única dracma, e quando ela encontrou, ela chamou as amigas, chamou as vizinhas e fez uma festa, falou: vamos se alegrar, porque eu encontrei aquela dracma perdida. E a terceira parábola que Jesus fala é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que também todo mundo conhece, a parábola do filho pródigo. Veja que nessas três parábolas, as três parábolas, tanto o pastor
quanto a mulher, quanto o pai do filho pródigo, perderam algo valioso. Havia perdido algo muito valioso. Para o pastor, uma ovelha. Para a mulher, uma dracma. E para o pai, o filho. O filho. E todos eles, tanto o pastor, tanto a mulher, quanto também o pai, se empenharam para poder ter de volta, para poder resgatar aquele bem de valor que havia perdido. O pastor, a ovelha, a mulher, a dracma, a moeda, e o pai, o filho. O pai e o filho. Leia comigo, por favor, o versículo 11. Versículo 11 diz assim, olha só, versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma região distante, uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, aquela região, uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Olhe para mim, para a gente poder entender uma coisa que é muito importante. Um dos significados da palavra pródigo, a gente vê a parábola do filho pródigo, né? Mas um dos significados da palavra pródigo, sabe o que significa a palavra pródigo? Um dos significados da palavra pródigo é o gastador. A pessoa que gasta é o esbanjador. Ele esbanja, ele gasta, ele, como diz aqui, ele é o desperdiçador. Isso é um dos significados da palavra pródigo. Veja que o filho mais moço requereu do pai a sua parte da herança. O pai repartiu, deu a ele. Então ele pegou lá o montante que era de seu direito, foi por um país distante, uma região distante, desperdiçou tudo, gastou tudo, perdeu tudo, ao ponto que diz o texto sagrado que ele estava passando por necessidade. Necessidade. E diz o texto assim, olha só, versículo 17. Aqui começa a ficar mais profundo o que o Senhor Jesus gostaria de dizer a cada um de nós. Ele diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de quê? De fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus o quê? Trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o quê? E o beijou. Olha que coisa interessante. Vamos meditar nisso, vamos entender. Nessa terceira parábola do filho pródigo, há 3 pessoas. O pai, que representa Deus. O filho pródigo, que representa cada um de nós, que somos o filho pródigo. E tem a terceira pessoa que nós vamos falar daqui um pouquinho, que é o irmão. O irmão. Olha que coisa. O pai é Deus. O filho pródigo representa cada um de nós que, se voltamos para Deus, que nos arrependemos dos nossos pecados. Veja que o texto diz que ele caiu em quê? Ele caiu em si. Ele caiu em si, ele falou: peraí,
que besteira que eu fiz na minha vida. O que eu fiz? Ele caiu em si. E ele falou, não, eu vou voltar. Eu não sou nem digno de ser chamado de quê? De filho. Mas eu vou pedir para o meu pai me tratar como um quê? Como um trabalhador dele. Porque os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai, eles vivem melhor do que eu. Então eu vou voltar para lá. E quando ele voltou, o pai o avistou lá de longe. Quando o pai viu o filho chegando, o pai não desprezou. O pai não falou, está voltando lá arrependido, está voltando lá. Não. O pai correu, o beijou e o abraçou. Assim é Deus. Deus não julga, Deus não condena, muito pelo contrário, Ele salva. Quando de fato e de verdade há um arrependimento. Para que haja salvação, tem que haver o quê? Arrependimento. E nesta parábola do filho pródigo, nós podemos observar que quando ele caiu em si, ele se arrependeu. Quando ele caiu em si, ele falou, que besteira que eu fiz, eu vou voltar. E hoje não é diferente. O Espírito Santo, ele está de braços abertos para todas as pessoas que caem em si e entende o seguinte, eu não posso viver longe de quem? Eu não posso viver longe de Deus. Eu não posso viver longe do meu Senhor, do meu Salvador. Mas para que o Espírito Santo possa abraçar essa pessoa, para que o Espírito Santo possa envolver ela com a presença dele, ela tem que cair em si e ela tem que voltar. Ela precisa retornar. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele caiu em si. E ele não ficou ali, não, eu vou continuar aqui sofrendo, porque eu estou com vergonha, eu vou continuar aqui sofrendo, porque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, eu vou ficar aqui sofrendo, porque eu já tive a minha chance e eu desperdicei. Não, muito pelo contrário, quando ele caiu em si, e ele viu a besteira que ele fez, houve um arrependimento sincero e verdadeiro, ele falou o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Essa casa do pai representa hoje a igreja, representa hoje a casa de oração, a casa de Deus, aonde o Pai, que é o Senhor Jesus, está de braços o quê? De braços abertos, para poder abraçar, para poder dar o carinho necessário para essa pessoa. Mas muitas das vezes o que acontece é o que nós vamos ler em seguida, a terceira pessoa. Um dos maiores problemas de muitas pessoas não conseguirem retornar para a presença de Deus, o problema não é o pai. O problema muitas das vezes não é apenas ela, porque ela até tem o desejo de retornar, de voltar, mas muitas das vezes o obstáculo tem sido o irmão mais velho. O irmão mais velho. Como assim, pastor? O irmão mais velho? Nós vamos ler. Vamos ler, por favor, e vamos entender o porquê que eu estou falando sobre o irmão mais velho, né? Lá no versículo 25, diz assim: ora, o irmão mais velho, ou o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com quê? Com saúde. Ele, olha só, o irmão mais velho, se indignou e não queria o quê?
não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Olhe para mim um minutinho, por favor. Olhe para mim, só um minutinho para que nós possamos entender. Olha o comportamento do irmão o quê? Mais velho. Olha o comportamento do irmão mais velho. Em vez dele ficar feliz pelo fato do irmão mais novo ter se arrependido e voltado para a casa de quem? Do pai, ele ficou irritado. Ele ficou irritado. Ele não concordou. Peraí, está dando uma festa para ele? Como que pode? Como que pode isso? E hoje em dia, o irmão mais velho está assim, dentro das igrejas, assim de irmão mais velho. Pelo fato de você não fazer mais parte da mesma instituição ou do mesmo ministério que ela faz, ela vira o rosto para você. Ela vira a cara para você, não quer falar com você. Se te vê na rua, não te cumprimenta. Por quê? Porque tem um comportamento do irmão mais velho. Ela tem um comportamento do irmão mais velho. O irmão mais velho ficou irritado. O irmão mais velho, ele não concordou. Peraí, o pai está dando uma festa. O pai está dando uma festa. Como que o pai pode estar dando uma festa? Ele gastou todo o dinheiro, quer dizer, ele pecou, ele errou, ele fez isso, fez aquilo outro, e está dando uma festa para ele. Olha como que é Deus, hein? Deus não está preocupado com o pecado que a pessoa cometeu ou com os erros que ela cometeu. Deus, ele se preocupa com arrependimento sincero. O que ele quer ver é o arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. E muitas pessoas, infelizmente, não entendem isso. Infelizmente, elas não entendem. Continuando aí o versículo, leia comigo, por favor. Ele diz assim, né? Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu o quê? Que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, né, prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Olha só, olha o irmão mais velho. Como que pode? Como que pode? As pessoas muitas das vezes elas julgam dessa forma, como o irmão mais velho. Como que pode? Fulano errou, fulano pecou, fulano fez isso, agora está aí, voltou para a igreja, ou está dentro da igreja, ou está buscando o pai. O mundo diz assim, agora ele está dando uma de santinho, depois de tantos erros que ele cometeu. Porque o pai, que é Deus, ele não está preocupado com os erros que foram cometidos. O pai está preocupado com arrependimento sincero e com a atitude de se voltar para ele. Nesta parábola, nós aprendemos três coisas: o amor do pai para com o filho pródigo, o arrependimento do filho pródigo, que representa cada um de nós que com sinceridade nos voltamos para Deus, e a gente vê a religiosidade do filho mais velho, do irmão. A religiosidade. Jesus, na realidade, essa parábola não era nem para salvar o filho pródigo, e sim para salvar o irmão mais velho. O irmão mais velho estava perdido dentro da casa do pai. E quantas não são as pessoas religiosas que estão perdidas dentro da casa do pai? Ela está dentro da casa do pai, dentro da igreja, seja a igreja A, B, C, não importa a placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Placa não salva. Ela está dentro da casa do pai e ela está perdida como o irmão mais velho. E ele disse: mas eu te sirvo há tantos anos, achando que a salvação é conquistada pelo serviço.
A nossa salvação, ela não é conquistada pelo serviço. Eu não conquisto a minha salvação por aquilo que eu faço para Deus, e sim por aquilo que eu sou para Deus. Não é o que eu faço para Deus, e sim o que eu sou. Muitas pessoas, como o filho pródigo, muitas pessoas trabalham para Deus. Vou usar a linguagem religiosa, né? Eu faço a obra de Deus. Muitos dizem assim: eu faço a obra de Deus. Mas o importante não é fazer a obra de Deus, o importante é fazer a obra com Deus. Não é fazer a obra de Deus, é fazer a obra com Deus. Muitos fazem a obra de Deus, mas não fazem com Deus. Muitos servem a Deus, mas não servem com Deus. Há uma diferença muito grande entre fazer a obra de Deus e fazer a obra com Deus. Há uma grande diferença entre fazer o serviço para Deus e fazer o serviço com Deus. Quando a pessoa realmente faz a obra com Deus, ela faz o serviço com Deus, ela não tem o comportamento do irmão mais velho. Ela não tem um comportamento, ela tem o mesmo comportamento do pai. Ela tem o mesmo comportamento do pai, porque o espírito do pai está com ela. Então ela vai amar o próximo, ela não vai ficar julgando, ela não vai ficar condenando. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, infelizmente, é a religiosidade. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Toda vez que a religiosidade, ou a sua religião, ou a sua igreja, te fizer pensar que você é melhor do que alguém, tem problema ali. Vou repetir: toda vez que a religiosidade, ou a religião, ou a igreja A, B ou C, levar as pessoas pensarem que elas são melhores do que alguém, é um problema. É um problema. Porque Deus não nos ensina que nós somos melhores do que ninguém. Em Filipenses, a gente lê em Filipenses, depois vocês podem ler depois em casa, lá em Filipenses 2 fala que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele não subjugou igual a Deus. Ele não quis, não sou igual, ele se colocou na posição de quê? De servo, na condição de servo. Ele não, eu sou o filho de Deus, não, de maneira alguma. Ele se colocou, lá em Filipenses ele fala, ele se colocou na condição de quê? De servo, reconhecido em figura, o quê? Humana. Então, o grande problema hoje é que o filho pródigo, ele muitas das vezes não consegue retornar para a casa do pai. Não é por causa do pai, e sim por causa do quê? Do irmão mais velho. Do irmão mais velho. Para a gente poder concluir a mensagem, por favor, lá no versículo 31, olha que o pai respondeu ao filho. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é o quê? É teu. Entretanto, era preciso que nós regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava o quê? Morto e reviveu, estava perdido e foi o quê? E foi achado. Estava perdido e foi achado. Olha o coração do pai. Olha o coração do pai. Olha a visão do pai.
Olha o amor do pai para com o seu filho pródigo, que havia se perdido. Ele estava morto, ele foi achado. Nós temos que se alegrar com isso. Ele estava perdido, ele foi encontrado. E muitas das vezes não é isso, não é dessa maneira que nós temos visto nos dias de hoje. Só pelo fato de você não pertencer à mesma igreja, à mesma denominação, o mesmo convívio ali de irmãos, a pessoa vira o rosto e não quer falar com você, te despreza. Não é o amor do pai, porque o amor do pai não é assim. Muitos têm agido, infelizmente, como o filho mais velho. E Jesus, nessa parábola, que ele dirigiu essas 3 parábolas, ele dirigiu aos escribas e fariseus. E nessa parábola do filho pródigo, o propósito do Senhor Jesus não era salvar o filho pródigo, porque o filho pródigo voltou arrependido, ele caiu em si, ele se arrependeu. O propósito do Senhor Jesus era salvar o irmão mais velho, porque mesmo na casa do pai, mesmo na casa do quem? Do pai, estava perdido, achando que o seu serviço iria salvá-lo. E não é o que eu faço para Deus que me salva, e sim o que eu sou para Deus, e não o que eu faço. E muitos, infelizmente, não entendem isso. Infelizmente. Muitos não compreendem que o que vai sustentar ela nos dias difíceis é a palavra. O que vai sustentar ela nos momentos mais difíceis da vida dela, e não adianta, porque a Bíblia fala do dia mau, o dia mau vem para todos nós iremos enfrentar o dia mau, todos nós. E não é o que eu faço para Deus. Um dos graves problemas desse irmão mais velho era achar que não tinha pecado. Eu não tenho erro, eu não tenho pecado. Eu estou aqui te servindo há tantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo há tantos anos, achando que ele era perfeito, ele se achava um quê? Um perfeito. O problema do irmão mais velho hoje, dentro das denominações, é ficar rotulando as pessoas, ficar rotulando, não, fulano é caído, não, fulano é perturbado, não, fulano é endemoniado, não, fulano é o ex isso, é ex aquilo. O irmão mais velho vive a rotular, vive rotulando as pessoas, fica colocando rótulo, não, é ex isso, é ex aquilo, é caído, é perturbado. O pai não rotulou o filho pródigo, o pai correu. Se a gente for analisar a fundo essa parábola, esse pai que Jesus conta, ele era um homem muito importante, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha posse, tinha servos, e de maneira alguma, segundo a tradição judaica, ele não poderia sair correndo perante os seus servos de qualquer jeito e abraçar o filho, beijar o filho. Outra coisa importante que a gente vê, o filho pródigo, ele trabalhava com os porcos, e para os judeus, eles tinham distância, o animal era considerado um animal impuro, porco, eles nem chegavam perto de porcos, não queriam, imagine, o filho chegou cheirando o quê? Cheirando mal, porque se ele não tinha condições de se alimentar, ele também não deveria ter condições de tomar o quê? Tomar banho. Não tinha condições nem de tomar o seu banho, mas o pai não se preocupou com isso, o pai correu, o pai o abraçou, não ficou preocupado com o cheiro dele, se ele estava fedendo, não, o pai foi lá, abraçou ele, beijou ele, se ele estava cheirando porco, não importava, abraçou, beijou, tipo assim, não importa o que você fez, meu filho, não importa quantos pecados você cometeu, eu estou aqui para te abraçar, para te limpar, para te lavar, para te purificar, para te salvar. Esse
Esse foi o comportamento do pai. E esse pai é Deus. Esse filho pródigo somos cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós. E infelizmente, há alguns irmãos, ou irmão mais velho, né? Irmão mais velho, que não aceita, que fica irado. Não, mas como que pode? Eu tô mais tempo na igreja, fulano chegou agora, fulano passou à minha frente. Como que passou à minha frente? Não é disputa. O reino de Deus não é uma disputa. Não, mas fulano está lá, não é que fulano está lá, que Deus abençoe ele, Jesus não se esqueça de mim. Mas as pessoas confundem. Não, mas eu tenho mais tempo de casa, eu tenho mais tempo. Tempo não salva ninguém, serviço não salva ninguém. E sim, o que nós somos diante de quem? Diante de Deus. Amém? Nós vamos buscar a presença de Deus para que esse amor do Pai, esse carinho do Pai, esse carinho do Pai, esse amor do Pai possa envolver a nossa vida através do Espírito Santo.